Olá, como é que você tá depois da última aula? Eu trouxe muitos conhecimentos, coisas novas, coisas que talvez você já sabia. Tentei introduzir bastante a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente trabalha e eu espero que ela tenha feito sentir, portanto, que faça sentido para você e que você continue aqui no processo com a gente sabendo com o que se alinhar. Nessa aula aqui eu vou trazer outros conhecimentos um pouco mais tranquilinhos, mas que vão complementar essa experiência dos fundamentos. Gosto de pensar nessa aula aqui como o vibe set. É tipo um mindset, só que com vibe. Eu preciso que a gente alinhe não só a nossa forma de pensar, mas também a nossa forma de vibrar sobre os conhecimentos. Então eu vou trazer alguns conceitos aqui. De novo, papel, caneta, garrafinha d'água, porque eu pensei nessa aula para te trazer insights e para você aplicar amanhã já na sua vida, tá? Então parece teórico aqui, mas não é, tá bom? Então vamos aos conceitos que vamos estudar. Primeira coisa muito importante se a gente está falando de organização e de planejamento: tempo. Eu gosto de pensar no tempo de duas maneiras: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo de máquina, é o tempo que percorre a linha de vida do ser humano e se divide, né? O tempo-espaço. Esse aqui que a gente conta no que a gente vai dizer que é a nossa idade, no que a gente vai dizer de duração do curso, no que a gente vai dizer de eu te encontro às 3 da tarde. Esse aqui é o tempo de máquina. E ele é muito importante. Sem a percepção do tempo de máquina, né, do Cronos, a gente não poderia realizar muitas das coisas que a gente realiza, né? A gente não poderia crescer como humanidade. Então, para mim, um dos fatores muito interessantes no animal homem é que a gente conceitualizou o tempo de máquina. E isso proporcionou para a gente coisas maravilhosas, por exemplo, você estar aqui agora. E existe Kairos, que na tradução é o tempo de Deus, que eu chamo de tempo vivo. O tempo vivo é isso que faz 5 minutos esperando numa fila parecerem 5 horas e 2 horas assistindo uma aula da Nans parecerem 10 minutos. O tempo vivo é o tempo onde você está presente. E o tempo vivo também é o tempo das coisas acontecerem. O tempo vivo nem sempre, aliás, quase nunca, ele respeita o tempo de máquina. Então, aos 27 anos a gente não tá onde a gente acha que deveria estar. Aos 60 anos a gente tá onde a gente nunca imaginou que estaria. Às 3 da tarde não existe uma coisa certa para estar sendo feita, existe a presença. E isso aqui é muito importante, muito curioso e eu gosto e tenho um super respeito pelo Deus do tempo. Esse talvez seja o único Deus que exista de fato para mim. Esse Deus do tempo, para mim, é simplesmente o espaço que eu recebi ao encarnar aqui no planeta Terra para espalhar a minha existência. Eu gosto de ver dessa maneira, como se tivessem me dado um campo e aí chamaram esse campo de tempo. E porque ele existe em suas inúmeras facetas, não só o tempo divino, mas também o tempo de máquina e outros tempos, eu posso existir, eu posso experimentar, viver. E outra coisa muito importante, né, que eu já falei para vocês, é que a gente é muito rica de limitações. A gente tem limitação em abundância, né? Se a gente olhar o que a gente mais tem é limitação, e principalmente de tempo. O tempo é limitado. Eu sinto te dizer isso se você nunca pensou nisso, eu sinto te dizer isso se você não gosta de pensar sobre isso, mas você tem um determinado tempo aqui e você não sabe quanto tempo é. Por isso, para mim, é tão importante a gente tomar o nosso tempo nas mãos. Até então, enquanto mulheres, muitas coisas nossas não foram nossas. Nosso corpo não era nosso, ele pertencia a um homem, ou à igreja, ou até ao Estado. O nosso tempo, então, ele sempre foi conduzido a ser doado ou investido para o resultado de outra pessoa, né? E essa frase, que é dolorida, mas que eu gosto de vez em quando usar como disparadora, é: muito do que a gente chama de amor é trabalho não pago.
né? Quando a gente trabalha, né, se eu trabalho para você, você tá me indenizando pelo tempo da minha vida que eu tô disponibilizando para que o seu objetivo aconteça. Você já pensou assim? Eu espero que, por exemplo, para as minhas funcionárias, eu ofereça mais do que dinheiro. Eu espero que no tempo que elas estão oferecendo a mim aqui, trabalhando comigo, eu também possa estar oferecendo para elas um pouquinho de tempo vivo, né? Que elas estejam aprendendo, presentes, vivendo o propósito delas. Mas no fim das contas, a gente troca o nosso tempo por dinheiro quando a gente trabalha. E quando a gente trabalha e não é paga? Já pensaram, e aqui eu vou te provocar mesmo, quantas vezes você não foi ajudar uma pessoa simplesmente para evitar o sentimento de culpa por dizer não? E aquilo era trabalho? E aquilo não foi pago? Porque deveria ser pago em amor? Não que você nunca vá oferecer o seu doar, o seu servir como amor, gente, pelo amor de Deus. Eu quero inclusive que você escolha exatamente quando assim, você vai, distribuir amor, distribuir o seu servir, dá mesmo porque isso te renova, você vai doar tudo que você quer doar, mas conscientemente, não porque você tá se sentindo culpada, porque você tem para oferecer. E como que eu posso ter cada vez mais para oferecer? Cuidando da minha vida, me nutrindo, sem egoísmo aqui, com autorresponsabilidade. Quando eu me nutro, quando eu levo a minha vida a sério, como eu me vejo como uma mulher adulta que tem consequências, mas que também tem potências. Eu pego esse tempo de máquina que me deram e que era limitado, eu junto com esse tempo vivo que eu tenho dentro de mim, e aí eu faço magia. E aí quando eu vou me doar, quando eu escolho realmente fazer um ato de serviço, por exemplo, como uma linguagem de amor, o que vem dentro disso? Você não está arrancando um pedaço de você para evitar sentir culpa, ou às vezes não é nem para evitar, às vezes é porque ninguém nunca te falou isso aqui que eu tô falando, que o teu tempo é teu. Você nunca ouviu falar disso, você não sabe nem por onde começa. Mas imagina isso, se eu me nutro, se eu junto, se eu faço magia, quando eu vou doar, eu me dou com presença. Eu dou sabendo que eu não tô tirando nada que me é essencial, eu multiplico. Então, o respeito a esse Deus do tempo aqui, que você não precisa cultuar assim como eu cultuo, ele é curativo. Ele é curativo para cada uma de vocês. Mesmo se você for homem e tiver aí, você sabe as suas limitações de tempo, você sabe aí as suas dores, estou falando do lugar que eu conheço. Mas cada uma de vocês que vai ganhando tempo de máquina e tempo vivo. Cada uma de vocês que pega uma pausa de 10 minutos e faz dela um florescer de criatividade. Cada uma de vocês que diz não para um serviço não pago e pega esse tempo para se nutrir. Cada uma de vocês que cresce, transforma todas nós. É uma de nós sendo exemplo para as outras. Se a gente não teve exemplo de poder ter o nosso próprio tempo para a gente pode ser o exemplo para as próximas. Isso pode parecer muita responsabilidade, você pode estar pensando, não, eu só quero cuidar no meu Deus do céu. Eu não quero ficar aí dando exemplo, eu não escolhi isso. Você não precisa. Juro, uma mulher livre liberta as outras sem nem saber que está fazendo isso. O que nos leva a um outro assunto, que é o processo, a linha reta e a espiral. Formas de ver o caminho, o contínuo e a vida. Uma coisa que eu quero explicar pra vocês. Vocês vão fazer um curso de planejamento que tem um período, um ano. Eu vou dar aqui pra vocês um ano pra gente olhar com calma. A gente vai pensar em longo prazo, mas vocês vão estar olhando um ano. Um ano é tempo suficiente. Assumam isso, anotem aí no caderno. Um ano não é tempo de mais, socorro. Nem um ano não é tempo de menos, socorro. Um ano é um tempo suficiente. Vamos partir desse princípio. Dentro de um ano, você vai ter vários projetos. Mas dentro da vida, você tem vários processos. E esses processos se sobrepõem, se intercalam. A gente não tem, por exemplo, como planejar o processo de autoconhecimento. A gente não tem como planejar um processo de luto. A gente não tem como planejar um processo de apaixonamento. A gente tem como criar projetos dentro desse processo para ajudar, para aliviar, para trazer leveza. A gente cria pequenos projetos para se cuidar.
Projeto a gente cria e planeja. Processo não. Processo é vivo, tá? Então, essa primeira percepção que eu quero que vocês tenham, porque vocês vão falar, poxa, mas esse é um curso de autoconhecimento e aí agora eu quero planejar o meu processo. Não existe planejar processo, pelo amor de Deus. E ele é assim, ó, e tem vários, e isso é viver. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido você vai ser feliz, tá? Viver é assim. Uma outra coisa é uma linha reta. O que eu imagino assim? Por mais que aqui no nosso curso, o que é um curso de um rio? É um caminho que um rio faz. Então esse curso, uma hora ele vai acabar. Uma hora você vai assistir a última aula, vai ter o final do suporte, depois vai ter o final do acesso, ele vai acabar. O que vai reverberar além desse curso na sua vida é o seu processo, certo? Então, às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, eu tenho que planejar, mas eu sou cíclica, né? Eu sou muito cíclica, e como que eu vou planejar um ciclo? Vamos na geometria aqui com a Nan. Pensa num círculo bem grande, porque é a vida e eu espero que você viva muito. Um círculo bem grande. Eu realmente, assim, eu não vou achatar esse círculo para encaixar ele numa linha, certo? Mas eu não consigo pegar um pequeno fragmento do ciclo e planejar aqui, ó. Pensa assim, ó. Quando eu vejo todos os processos de vocês, eu vejo assim, ó. Várias pequenas linhazinhas, vários pequenos cursos, vários pequenos caminhos que podem ser abertos e podem ser cuidados e olhados amorosamente, com autocompaixão, porém também com técnica, com automotivação, com empenho, para que esse círculo aqui, ó, flua mais livremente. Então, planejar não é de forma alguma pegar um círculo, pegar um ciclo e linearizar. É olhar para as linhas já existentes nesse ciclo e utilizar técnicas, métodos como o que eu estou ensinando para vocês para fazer isso fluir melhor, entende? Então, não tenha medo assim, não, mas como você fala de ciclicidade, quer falar de planejamento? É exatamente isso mesmo. Eu quero olhar, né? Se a gente está no princípio de que a gente tem masculino e feminino dentro de nós, a gente tem lógica, a gente tem sensibilidade, a gente tem receptividade, mas a gente também tem atividade. Então eu posso olhar para os meus ciclos dentro dos meus processos, escolher pequenos fragmentos onde eu deliberadamente vou colocar mais da minha atenção. Por quê? Porque você não está aqui jogada ao Deus dará sem poder escolher seu destino e sua vida. Eu acho que se você chegou nesse vídeo aqui, você já sabe disso sobre mim, né? Eu acredito que você pode escolher o que você quer fazer, principalmente quando você entende suas limitações, tá? Então, se você chegou aqui, você entendeu que, tem os ciclos, eu não posso fazer nada sobre o ciclo. Esse grande círculo que é a vida vai acontecer, mas bruxa inteligente, eu posso pegar um fragmento e posso cuidar desse fragmento. Esse pequeno fragmentinho aqui pra Nan é um ano, que pra você pode ser os seus 5 anos, que pra você pode ser semana que vem, entende? Então a gente não precisa enxergar todo o ciclo, todo o processo para planejar um pequeno fragmento dele. Por isso que eu digo que um ano é mais do que suficiente, porque ele é apenas um fragmento. Por último, vamos falar de espiral. Aprendizado em espiral, gosto muito desse tema. Para mim é a nossa forma de ensino. Eu estudei bastante andragogia, né, a pedagogia para adultos, depois a gente entendeu que isso não funciona só para adultos. Mas eu estudo porque tenho alunas adultas e quero que vocês retornem uma coisa que é um pouco complicada quando a gente é maior, né? Que é sentar e estudar, porque é muito fácil vocês voltarem para uma postura de aluna onde eu sei mais e vocês não sabem nada, o que não é o caso, ou vocês combaterem as minhas ideias ao invés de trocarem, e aí eu criei essa historinha aqui, essa narrativa da aprendizagem em espiral. Eu quero que vocês imaginem um espiral concêntrico, que vai de fora para dentro e não de dentro para fora. É assim que eu lido com todos os temas em todos os cursos. Se você fizer vários cursos meus, ou se você fizer só esse curso, ou você assistir só essa aula, você vai perceber que eu vou e volto nos assuntos. Mas eu não vou e volto assim, ó.
Nada vai e nada volta. Eu passo por várias etapas cada vez mais profundamente. É assim que eu acredito no estudo. Então hoje a gente está falando aqui de aprendizagem, talvez em algum outro momento do curso eu vou falar de novo, mas um pouco mais profundo, porque agora você entende mais. E aí você mesma vai chegar nesse assunto aprendizagem um pouco mais profundamente, porque agora você entende mais. E assim a gente vai concentrando até a gente chegar na atenção, na concentração, na consciência. Então, para mim, todo o processo de aprendizagem, o que a gente está fazendo é passando de novo e de novo por assuntos que já são conhecidos por nós, porque já são sabedoria inerente do nosso ser, mas aprofundando com o foco em entrar mais em nós mesmos. Aí, vale lembrar uma coisa muito importante aqui que é sobre arquétipos. Eu tô falando de vários conhecimentos que você já tem dentro de si, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar é sobre arquétipos. Arquétipos são esses modelos, são essas forças naturais que a gente tem dentro da gente e que a gente projeta e busca do lado de fora. Então, um arquétipo que sempre gosto de usar é o da grande mãe. A gente vai ver esse arquétipo no signo de Câncer. A gente vai ver esse arquétipo na Virgem Maria. A gente vai ver esse arquétipo em Pachamama, em Gaia, em todas as culturas existe uma grande mãe. Até no mundo pop, se você olhar, algumas cantoras, algumas atrizes, elas têm essa energia da grande mãe. Assim como algumas têm a energia da bruxa, assim como algumas têm a energia da amante. A gente tem arquétipos. A astrologia que eu aplico aqui é 100% arquetípica, se você ainda não sacou. Esses arquétipos que vêm de dentro para fora, eles são muito diferentes do que a gente vai chamar de estereótipo, que é de fora para dentro. Qual que é o estereótipo da mãe? Aquela que se doa, aquela que é só amor, aquela que só cuida, aquela que não tem uma sexualidade. Perceberam a diferença? Eu não quero que você pense quando eu falo do arquétipo da guerreira ou quando eu falo de um arquétipo de Marte, que eu tô falando de um estereótipo do que é ser valente ou que eu tô falando do estereótipo do que é ser isso ou aquilo. É muito diferente, é muito precioso a gente começar a encaixar isso aqui dentro da gente. Opa, eu tenho arquétipos dentro de mim, eu sei ser maternal quando eu preciso, porque o arquétipo da nutrição existe dentro de mim. O que é muito diferente de uma sociedade que vem me dizer como é o comportamento maternal. Como é que eu tenho que nutrir o mundo dos outros? Aqui é muito diferente. Então, se liguem nos arquétipos e vão se desligando dos estereótipos, que a gente vai falar muito de sabedoria arquetípica aqui. E esses estereótipos atrapalham a nossa compreensão, inclusive quando a gente está falando de masculino e feminino, que essa é a distorção do momento, né? Acho que vai ser sempre a distorção do momento, mas enfim, a maior distorção ela vem dos estereótipos masculinos e femininos, quando a sabedoria arquetípica ela é toda sobre integração. Vamos pontuar agora alguns conceitos, alguns entendimentos sobre o que eu chamo de organização cósmica. Por que é importante viver em alinhamento com os ciclos externos, Nan? Eu não posso aqui só viver no meu mundinho, só viver de acordo com o que eu quero? Claro que você pode o que você quiser, né? Você tem livre-arbítrio. O lance é, quando a gente... Imagina que você está nadando contra um rio quando está fazendo isso. Então, por exemplo, vamos pensar que no seu ciclo interno você está num momento muito introspectivo. E aí você está lá brigando com isso dentro de você, tentando ser extrovertida porque você acha que é isso que vai te fazer mais feliz ou que é o correto. E imagina a força que você vai fazer tudo o que você precisa fazer porque você está lutando contra esse ciclo interno. Agora imagina que além disso a gente vive lutando contra o ciclo externo. Quando eu falo de ciclo externo, eu quero dizer, no inverno as pessoas tendem a dormir mais. E aí eu recebo um monte de DM falando, não, mas eu não tô conseguindo acordar mais cedo, menina. Mas me passa uma dica, que a Nanda odeia que peçam dica, né? Eu odeio que vocês peçam dica, mas passa uma dica pra acordar mais cedo. E aí eu vejo, gente, mas é inverno, mulher. Se você quiser acordar mais cedo, eu te passo aqui uma orientação para você acordar mais cedo, mas saiba que você está indo contra um ciclo natural e que isso vai te cansar mais. Simples assim, gente, não tem tanta treta. Ah, não, então quer dizer que você vive
de acordo com o que a astrologia fala, que Mercúrio retrógrado você não abre curso, que Vênus retrógrada você não faz isso. Nananina. Mas eu entendo a natureza desses movimentos e eu escolho fazer neles o melhor que há com eles e eu vou te ensinar sobre isso. Qual a melhor coisa que eu posso fazer no Mercúrio retrógrado? Eu não posso deixar de, por exemplo, gravar essas aulas, mas eu sei que esse ciclo dá uma falha de comunicação. Como é que eu posso me certificar de que eu vou fazer tudo direitinho? E como é que eu posso aproveitar essa onda de revisão, que Mercúrio retrógrado é sobre isso, e vou, por exemplo, rever um estudo antigo para ter uma perspectiva nova? Entendeu? Eu não preciso ir contra nada, eu não preciso deixar de viver minha vida, mas eu posso ser muito esperta ao utilizar cada um desses conhecimentos, certo? Se eu sei dos meus ciclos internos, eu combino. Lembra da pequena engrenagem e da grande engrenagem? Eu percebo o que acontece à minha volta, inclusive outros ciclos, gente, sociais, econômicos, culturais. Vocês podem estender isso para a vida. A vida acontece e eu posso seguir o ritmo dela, respeitando o meu, observando o meu, confiando que eu não vou me perder ali no ciclo da vida. Não preciso me desligar do mundo, do universo, da natureza para viver o que eu quero viver. Só preciso saber que eu posso embarcar nessa energia, pegar essa carona energética ou não. Algumas vezes eu tenho que ir um pouquinho contra o meu ciclo, um pouquinho contra o ciclo do universo, com toda certeza. Mas agora eu faço isso conscientemente. Vocês vão entender que tudo dá, inclusive decisão ruim dá. Se você faz conscientemente, a diferença é que você arca com as consequências com consciência também. Você se prepara para tais consequências. Eu vou e lanço, faço um lançamento super intenso menstruada, eu sei que no próximo ciclo eu vou sofrer um pouquinho com a minha TPM. Então como que eu já me preparo? Porque eu vou arcar com as consequências conscientemente. É isso que eu quero te ensinar. Outro ponto importante: planejar não é executar e não é organizar. Planejar é criar um caminho lógico, ou intuitivo, ou com a ferramenta que você quiser para que uma realidade se manifeste. Eu estava no ponto A, minha realidade, eu quero chegar no ponto B, o cenário que eu visualizei ou um resultado que eu quero, e eu vou pensar em alguns passos que eu vou seguir. Não quer dizer, não tem a ver com tabela, não tem a ver com muito método. Existem formas de fazer isso, mas um guardanapo pode conter um planejamento ou até nada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito planejada e pouco organizada. A minha cabeça funciona assim, daí eu vou fazer isso, então depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro. Isso é planejamento, tá? É muito simples. Mas planejar não significa que as informações extraídas do seu planejamento estarão organizadas de uma forma que faz sentido e que você vai achar elas quando você precisa. E aí que tá a treta. A treta é a seguinte: as pessoas muito planejadas, como eu e pouco organizadas, elas vão ter várias ideias, vão ter vários planos, vão ter informações. Por exemplo, o projeto. Eu quero aqui fazer esse curso. Aí eu sei que tipo de aluno eu quero nesse curso, eu sei para quem ele serve, eu sei como eu quero que vocês cheguem no final, eu já tô pensando nas aulas. Se eu não pego essas informações e coloco num lugar, num processo, se eu não organizo as informações, elas não vão estar ali para mim quando eu mais preciso delas, que é agora, por exemplo, quando eu tô gravando essa aula. Imagina, eu poderia esquecer para que tipo, né? Qual dos meus públicos esse curso serve? E essa aula poderia estar acontecendo de um jeito completamente diferente. Eu poderia esquecer o prazo. O prazo é uma informação do projeto. Aonde eu preciso que esse prazo esteja escrito para que eu lembre o prazo? Organizar. Organizar para mim é colocar as coisas, todas elas, aonde elas cumprem o melhor propósito, o propósito delas da forma mais elevada. Então, onde as suas chaves precisam estar? Do lado da porta. Por que tem pratos perto da mesa da cozinha e sabonete no banheiro? Porque é ali que eles cumprem o papel deles da melhor maneira possível, né? Onde você tá? Aí a gente vai para as perguntas mais filosóficas também, né? Onde eu tô? Onde estão meus planejamentos? Será que aqui onde eu tô, nesse meu planejamento, eu estou podendo cumprir o meu propósito aqui? Muitas vezes vocês me falam, não, eu quero mudar de emprego, por exemplo.
E eu fico pensando, como é difícil a gente mudar alguns patamares da nossa vida quando a gente ainda não cumpriu o nosso propósito ali. E não é karma, assim, eu tenho que ficar aqui porque eu tô cumprindo karma. Não, é porque o meu papel aqui é aprender determinada coisa. Só que como eu nunca pensei ativamente nessa experiência qual é o meu papel, eu não me organizei emocionalmente dentro dessa experiência, parece que eu não consigo sair. Por quê? Porque eu não tô organizada energeticamente dizendo, entende? Então, organização, ela começa para mim nos objetos e ela vai até as nossas ideias. Isso é uma ideia? É um projeto? É uma meta? É um objetivo? Isso aqui é uma área da vida? Vocês vão entender onde colocar cada uma dessas informações para que elas estejam ali no momento que vocês precisam. E qual é o momento que vocês precisam? O momento da execução. Por isso que eu falei que é muito difícil alguém ser uma boa executora sem passar por esse processo que eu tô fazendo. Tô falando do anuário, mas qualquer processo de planejamento. Por quê? Na hora da execução, eu preciso que as coisas estejam organizadas, né? Que eu tenha à mão o que eu preciso, inclusive dentro de mim. Esse é o pulo do gato. E que eu tenha um planejamento do que vai ser feito. Não é um engessamento do que vai ser feito, né? Eu falo de planejamento presente, não de controle presente. Eu sei qual é o meu objetivo porque eu planejei. Eu tenho os recursos que eu preciso porque eu me organizei. Agora eu posso me alinhar com o momento presente, de acordo com os ciclos, escutando a mim mesma e executar com presença. Mas percebe como cada uma das coisas tem o seu papel? Não é a mesma coisa. Quando vocês falam pra mim, eu tenho muito problema de produtividade, eu dou uma olhadinha assim, eu vejo lá o que vocês comentaram no curso, eu vejo, mano, você não tem um problema de produtividade, você é uma mulher completamente capaz de executar tudo que vier na sua frente, mas você não sabe o que é tralha emocional, você não sabe o que é realmente sua responsabilidade, você não sabe que projeto que vale a pena, porque você não sabe nem o que você quer o ano que vem, ou você sabe tudo, você tá toda engessada com isso aqui e você não tá permitindo que o seu planejamento seja maleável, então a execução sai dura, sai difícil também. Então, entendam esses conceitos e tenham calma, porque vocês vão ver isso na prática ao longo do curso, mas já vão anotando esses insights de quando vocês veem que vocês estão confundindo isso ao longo dos dias, dos próximos dias de vocês, tá bom? Porque esse insight é muito importante. E aí a gente vai ter a junção, pra mim, do projeto e da magia. Quando eu comecei a falar sobre astrologia, eu comecei com uma newsletter que eu adorava e que tem muitas alunas que vieram dessa newsletter lá 4 ou 5 anos atrás, que era o Clube da Lua, e eu falava sobre intenção. Então, a cada nova lunação, eu fazia um exercício para a pessoa pensar e criar uma intenção, escrever uma lista de intenções para aquela lua nova, para daqui a 6 meses, né? E essas intenções a gente fazia de acordo com o signo lunar. Só que eu sempre colocava um exercício extra, como boa virginiana que sou, que era para a pessoa já determinar algum passo que ela daria em direção a essa intenção, porque para mim escrever só no papel, esperar a lua fazer alguma coisa, era um pouco tilelê demais. Então eu olhava e falava, existe essa força arquetípica, a força da lua nos nossos processos emocionais, tá tudo aqui. Por que eu não vou falar para essa mulher aqui já determinar um passo? Vamos falar aqui disso. Então na lua nova a gente pegava e criava uma intenção, mas na lua crescente a gente dava o primeiro passo, que era o meu jeito de fazer um micro planejamento, da pessoa sentir um micro resultado. Corta a cena, 2019, eu entendo que, isso aqui é um jeito muito legal de planejar, né? Transformar intenções em projetos. Então aquelas intenções que antes ficavam só no papel para mim e para muitas das minhas seguidoras, que às vezes dava uma frustração, tipo, a lua me traiu, desculpa a piadinha, mas não deu. A lua me traiu, ela não realizou minha intenção. Eu falei, eu posso encaixar o intencionar lunar, feminino, arquetípico, ancestral, o trabalho lunar, com tudo isso que eu tô aprendendo sobre projetos, sobre planejamento. E daí veio o planejamento lunar que vocês vão aprender dentro do curso, um passo a passo de planejamento, embasado numa técnica, mas associado às fases da lua para a gente transformar a intenção e realmente em projeto. Se eu tive depoimentos de várias das minhas clientes daquela época que faziam as intenções do jeito que eu ensinava e tinham o resultado, sim. Mas a gente não precisa contar com a sorte. Imagina, se a lua já ajuda a gente a realizar um monte de coisa porque ela trabalha o nosso emocional, não pensem que é a lua só trabalha o nosso emocional
com a nossa intenção, né? Quem faz sempre foi a gente. Mas se já existe esse poder imenso de trabalhar com os arquétipos lunares para mudar o nosso campo emocional, imagina se eu alinho isso com uma técnica que me ajuda a planejar projeto, que eu pego aquela intenção, transformo num resultado objetivo, entendo o propósito, princípio, necessidades emocionais, faço um brainstorming, crio marcos, tiro tarefas, coloco tudo aqui espalhadinho quando eu vou realizar cada coisa. Imagina o que a pessoa vai realizar. E eu vejo isso na minha vida, eu olho assim, ó, nesse panorama de quando eu comecei essas newsletters até hoje, e eu falo, ok, alguma coisa que deu certo. E quando eu vejo as alunas também falando, mudei de casa, mudei de país, pude engravidar, mudei de emprego, eu falo, olha aí, tava tudo lá dentro, né? Eu só precisava traduzir. Então, nesse curso você vai ter acesso a isso, que eu espero que você, assim, realize coisas maravilhosas com isso. Aí vem uma outra pegadinha aqui do malandro, que vocês vêm sempre me dizer que vocês são muito criativas. Não, porque eu sou uma pessoa muito criativa, daí eu mudo toda hora, daí eu não consigo planejar. Aí eu pergunto assim pra você, qual é a primeira coisa que você fez nesse seu projeto? Ah, mas eu não fiz ainda, eu tô criando ele aqui na minha cabeça. Aí é a hora que eu conto pra criatura que idealizar não é criar. Para mim, criatividade tem a ver com a minha intenção, sim, a minha ideia, entrando em contato com matéria-prima, realidade, e a partir daí, na relação matéria-ideia, algo se formando, algo que não está pronto, algo que se faz, mas precisa ter um primeiro contato com a matéria-prima. E quando a gente fala de projeto, a matéria-prima é a realidade, eu preciso dar um primeiro passo. Então vamos pensar aqui num vaso de barro. Existe o barro, matéria-prima, e tem um vaso que está aqui na minha cabeça. Se eu não sentar e ali, ó, modular essa matéria-prima para ela virar um vaso, ela não vai virar só porque está na minha cabeça. Eu não posso falar, estou criando um vaso. Posso? Posso. Mas aqui no meu método isso não faz sentido e eu estou te dando as direções aqui do meu método. A outra coisa que acontece é, a própria matéria-prima vai me dar informações se essa minha ideia é viável ou não. Pode ser que eu tenha escolhido ali um barro para fazer um vaso que na minha cabeça está muito lindo, maravilhoso, pode existir, mas o barro não aceita esse tipo de design. E aí eu vou decidir se eu vou mudar um pouquinho, se eu vou adaptar o meu plano de vaso, ou se eu vou escolher, de repente, uma matéria-prima diferente, mas tem que existir uma relação entre a minha ideia e a realidade. O barro é a realidade, a sua ideia é o projeto que está na sua cabeça. Então, enquanto você não dá um primeiro passo, você ainda não está criando, você ainda está só idealizando. Assim como num papel, qualquer desenho pode ser real, o papel aceita tudo, a sua cabeça, tudo pode acontecer. Mas existe uma beleza em a gente deixar a nossa ideia ser permeada pela realidade, que a gente se deixe afetar pela vida, pelos fenômenos, pelas mudanças, e que a vida também traga pra gente informações para esses projetos e ideias. Então, criatividade só funciona de você para fora, só que também tem que vir de você. Se eu só pegar o barro e ficar fazendo a fórmula de vaso que eu sei que o barro aceita, que é como vocês estão acostumadas a planejar, bom, eu só sei planejar assim, então eu faço aqui. Pode ser que esse barro sempre vire o vaso, mas aí eu tô produzindo, eu não tô criando. Entenderam a diferença? Eu idealizo, mas eu preciso da matéria-prima. E só matéria-prima sem a minha ideia também não é criatividade, é produção. Quantos projetos de vocês são só uma linha de produção ou uma linha de reprodução? Tá? Então, quando vocês vierem aqui para falar para mim, não, eu sou criativa, eu quero que vocês, ó, on the place. Eu sou criativa, eu tô botando minhas ideias no mundo e eu tô lidando, tô vendo que nada é perfeito. Gente, nem o bebê sai da barriga da mãe feito. Ele até os 21 ali, ele vai continuar crescendo, talvez até mais, eu não sei. Mas ele vai continuar crescendo, se fazendo, aprendendo. A gente não pode determinar tudo o que algo vai ser dentro da nossa cabeça. Então não pense que eu vou ensinar você a planejar para tudo acontecer exatamente como está na sua cabeça. Estou criando com você a antifragilidade necessária para que a cada vez que a matéria-prima diga para você, opa, isso aqui eu não aceito, né? Para cada vez que você receber uma limitação da realidade, você fale, tá bom, mas então eu vou contornar por aqui. Vamos falar de assunto polêmico aqui, que é a rotina. Não, eu odeio rotina, não, eu não tenho uma rotina.
Ó, rotina é a sequência de repetição, tá? É esse hábito, é esse disparador que vai acontecendo ali e que você vai fazendo todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Você fala pra mim, não, eu não tenho rotina, mas aí eu vou lá e olho que de 3 em 3 meses você tá falando pra mim que precisa organizar, que precisa ser planejada. Eu já tô vendo a rotina. De 3 em 3 meses acontece alguma coisa na sua vida que você fica caótica. Percebe? Se você acorda de manhã e fala, eu não tenho uma rotina matinal, mas toda vez você acorda e já abre o Instagram antes mesmo de sair da sua cama, eu acho que isso aqui é uma rotina. Você não bebe água rotineiramente, você faz exercícios, assim, você entra na academia e desiste rotineiramente, isso tudo é rotina, tá, gente? O que eu proponho? Que a gente comece a olhar e planejar as nossas rotinas de acordo com a vida que a gente está querendo construir, para que essas rotinas sejam alinhadas. O que não vai ser pudim, bolinho, facinho. Por quê? Porque principalmente essas coisas que a gente faz sem nem pensar, elas já estão muito automatizadas na nossa mente. Quando eu falar para você, bom, então você quer esse projeto, você vai ter que desenvolver tal hábito. Vai ser muito mais difícil. Aí você vai falar, eu odeio rotina, mas você já tem uma, tá? Até você amar a rotina, você precisa gostar de algumas coisas que você faz ao longo do dia, óbvio. E algumas delas vai ser porque você tem que fazer. Mas até aquelas coisas que eu tenho que fazer e que eu não necessariamente gosto, eu posso encontrar propósito ali, tá? A gente não vai fazer só coisas gostosinhas, lindinhas, só porque assim, pareço fofinha e tô falando de magia. Muito pelo contrário, vai ter várias coisas que, quanto maior a realização que você quer, mais ela vai exigir pensamento consciente, autocontrole e observação ali da sua rotina. Talvez hábitos que você não goste de implementar. Mas o segredo é olhar para esses hábitos que você está implementando justamente como autoamor. Eu amo tanto a minha vida que inclusive eu topo fazer isso daqui que não é tão gostosinho para que a minha vida seja melhor. Você consegue? Eu te encorajo a aprender a conseguir aqui com a gente. Porque eu vejo o quanto é difícil vocês entenderem que, assim, o planejamento que eu explico é para vocês viverem uma vida. Eu não tô planejando aqui com vocês uma conquista específica. Planeje chegar ao final do seu mestrado. Isso é uma parte da sua vida. Eu quero que no final você esteja vivendo uma vida, né? Por isso que eu falo de todas as áreas da vida, por isso que eu falo de tanta coisa, porque eu planejo para uma vida completa, íntegra, com seus altos e baixos. Isso exige muito autoamor, muito. Planejamento, rotina, organização, tudo isso é assim, skincare para a alma, é autoamor na veia. E você tem que amar a sua realidade. Todas essas questões que eu tô falando, elas estão relacionadas com autoamor. Então, a rotina, ela nem precisa ser só coisa chata, só castigo por você não ter conseguido tal coisa. Não consegui tal coisa também, agora, vou estudar 7 horas por dia, depois eu vou malhar 6 e não precisa ser isso. Podem ser pequenos esforços consistentes rumo a algo que é importante para você, e você vai descobrir nesse curso algumas coisas que são importantes para você, intercaladas com coisas que te desdobram, que te revelam a beleza na vida, que te trazem alegria e leveza. E aí é isso que eu chamo de rotina equilibrada. Mas rotina você já tem, tá bom? E aqui, para encerrar essa linha de pensamento, eu quero te dizer que o que vai manter o seu planejamento vivo não é a rigidez nos seus dias, não é o controle de cada parte do processo, é a revisão. Revisão semanal para o que a gente vai aprender a revisar semanalmente, revisão mensal para o que a gente vai olhar mensalmente, revisão a cada nova estação e revisão anual. Então, cada um desses momentos eu reviso uma parte diferente do meu planejamento. Porque se eu ficar olhando todos os dias o planejamento anual, eu vou surtar, você vai surtar, todos vamos surtar, e esse não é o objetivo, tá? É isso que dá muita ansiedade, quando vocês colocam tudo no mesmo lugar e querem olhar todo dia o que vocês querem realizar daqui a 5 anos. Isso, ninguém sobrevive a isso, tá, gente? Tem um momento onde a gente revisa coisas de longo prazo e tem coisas que a gente revisa todo dia, sim, tá? E essas revisões, elas podem ser
ritualizadas. Então você naturalmente vai chegar no momento onde você tem a sua reuniãozinha ali com você mesma, que você vai transformar numa coisa gostosa, que o seu corpo, a sua mente vai ansiar por esse momento, vai falar, tá chegando lua nova, eu dando spoiler do curso, tá chegando lua nova e eu vou revisar meus projetos. Você vai gostar de fazer isso, mas isso é um processo, né? Que amanhã você vai acordar gostando de revisar. Mas é isso, se você estivesse perguntando assim, ai meu Deus, muito legal esse curso, mas eu não vou chegar no final, eu não vou manter o planejamento, sempre lembre, em algum momento vai ter uma próxima revisão. E nessa próxima revisão, que eu vou ensinar vocês a já deixarem todos os lembretes prontos, eu vou retomar o meu processo, porque a vida acontece, gente. Vai acontecer alguma coisa no ano de vocês que vai abalar o planejamento. Qual que é o importante? O retorno a si mesma, o retorno ao que vocês estão tentando construir, o retorno, tá? Sempre vou pedir para vocês voltarem ao centro nas revisões rituais. E aí, para encerrar essa aula, vamos falar de ferramentas práticas para você começar hoje. Para você começar hoje lidando com tudo que eu te falei e principalmente para a próxima aula. Próxima aula eu vou tocar em assuntos importantes, então eu já vou te dar a ferramenta para você lidar com isso hoje. Primeira coisa, criar um ritual matinal. A partir de hoje você vai criar, não quer dizer que amanhã você já vai saber qual é ele, mas você vai criar o seu ritual matinal. Algo que você faça todos os dias de manhã. Não tem hora certa, é uma questão de sequência, não é uma questão de horário e é uma questão de adaptabilidade. Qual é a estrutura do nosso ritual? Você sempre vai pensar nos 4 elementos. Você sempre vai pensar em algo que você possa fazer para reacender a sua fé, seja no que for, seu otimismo ou a sua consciência. Isso é o elemento fogo. Você sempre vai pensar em algo para o seu corpo, que seja um exercício, que seja uma nutrição, que seja um simples autoabracinho, mas você vai pensar em algo para o seu corpo. Você vai pensar em algo para a sua mente, uma leitura, uma análise. Eu vou te dar uma sugestão no próximo tópico, mas algo para a mente e algo para suas emoções, que aí pode ser uma leitura de oráculo, pode ser uma meditação, algo que faça sentido para você em lidar com as suas emoções, tá? Essas duas últimas, elas vão casar muito com o próximo exercício. Então, se você não teve ideia sobre mente e emoções, eu vou te dar uma ideia. Sobre corpo e sobre a fé, o entusiasmo e o otimismo, que é o fogo e a terra, é muito de você. Porque eu não quero te dar uma fórmula pronta que você vai se sentir cobrada e depois vai se sentir incapaz de fazer. Essa é a última coisa que eu quero. Então, você vai pensar no mais simples que você pode fazer com que você tenha à sua volta. O mais simples de tudo, tá? Não, e se eu não fizer todo dia a mesma coisa? Tudo bem, você vai pensar, o que eu posso fazer pelo meu corpo essa manhã? O que eu posso fazer pelo meu espírito essa manhã? O que eu posso fazer pela minha mente? O que eu posso fazer pelas minhas emoções? E desse jeito, olha só, você já tem uma rotina matinal. Ela não é perfeita, mas ela é possível e essencial. O hábito aqui, ó, que eu vou te ensinar a ter, que é o nosso próximo tópico, a nossa próxima ferramenta, é o caderno de processo criativo. Pode ser qualquer caderno. Claro que se você quiser comprar um caderno especial, ter esse caderno especial, ou se você já é minha aluna, utilizar o mesmo caderno, é isso aí, tá? Mas pode ser, gente, um caderno universitário de 10 matérias, tá tudo certo. O que é importante? Que você tenha esse caderno e que você escreva diariamente nele, de preferência pela manhã. Eu quero que você sempre anote como você está se sentindo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, e inclusive a sua energia vital, a sua consciência, se está otimista, se está animada. Anote os seus sonhos e isso já é suficiente por agora, tá? Você vai aprender mais sobre isso lá na frente. Essa anotação é para duas coisas. Para você começar a mapear o seu ciclo, inclusive se você menstrua, coloque seu ciclo menstrual ali, pensando que o primeiro dia do ciclo é o dia da menstruação, sempre. Então você vai contar, bom, faz 7 dias que eu menstruei, estou no meu 7º dia.
Ah, não tenho tanta certeza. Tudo bem, você vai chutando e aprendendo e você vai aprender lá na frente, tá? Mas esse caderno, ele é para mapeamento dos ciclos. Mesmo que você não menstrue, você vai perceber que de tempos em tempos você tem mais energia, menos energia, sua cabeça está mais agitada, menos agitada. Seja criativa, tá? E por último, nesse caderno, você vai escrever 3 páginas sem parar, com livre associação de ideias, que pode ser, inclusive uma aluna já me falou que fez isso, simplesmente não sei o que escrever, não sei o que escrever, não sei o que escrever, não sei escrever. Até que um dia, no meio do não sei o que escrever, veio o insight. E eu não vou te dar spoiler sobre o que pode acontecer nessas páginas. Mas no mínimo, se você não conseguir fazer esse mapeamento do corpo, da mente, do espírito e das emoções que eu te falei, faça essas 3 páginas. Isso vai educando, que é o nosso próximo objetivo, você a se observar. Isso vai acostumando o seu corpo, o seu cérebro, que assim, bom, quando ela pega esse caderno, me parece que ela quer olhar para si, então eu vou dar informações para ela. Seu cérebro começa a trazer um insight, seu corpo começa a trazer uma emoção, ele vai confiando. Tudo é uma questão de confiança e tudo leva tempo, tá? Então a gente vai criando essa confiança com o caderno de processos e lá na frente eu vou potencializar esse exercício, mas você pode começar amanhã, tá? E por último, você já vai abrir espaço na sua agenda do jeito que você puder, sem perfeccionismo, uma vez por semana, para o encontro com você mesma. Você vai pensar numa reunião, você com você mesma, reunião séria, assim, ó, caderninho, pautas. Esse momento é o momento de você refletir sobre a sua vida. Antes de você começar o curso, pode ser que você pense, bom, eu não tenho nada para revisar. Transforme isso na sua revisão do curso, tá? Transforme esse dia de reunião consigo mesma na revisão dos exercícios, no esclarecimento. Talvez seja o momento de você olhar para o seu caderno de anotações e colocar suas dúvidas na plataforma para a gente te responder. Pode ser o momento de você ir lá no meu Instagram, olhar meus posts e ver se eu já falei sobre esse assunto da sua dúvida. Por enquanto você vai fazendo isso. No futuro, esse espaço que você criou, a gente vai colocar a revisão semanal. Então vai ser importante. Mas como eu sei que isso é um processo, eu tô falando para você fazer isso agora. E mesmo que porventura você não termine esse curso, ter um dia na semana dedicado a olhar para os seus planos, nem que seja assim, não planejei nada, mas eu preciso pensar o que eu vou fazer semana que vem. Isso é mostrar para si mesma, para o seu cérebro, para o seu corpo, para sua mente, para sua alma, que você se leva a sério. E isso é um hábito, eu juro pra você. A gente vai fortalecendo o músculo do eu me levo a sério. E eu sei que muitas de vocês ainda não sentem essa conexão de seriedade com vocês mesmas. Então vocês vão começar pensando, eu tenho 10 minutos, que sejam 10 minutos. Tem um dia na semana que eu posso acordar mais cedo pra fazer isso ou dormir mais tarde? Pode ser. Tem um dia na semana que eu posso pedir ajuda de alguém pra me cobrir em algum lugar e fazer isso? Gente, eu já fiz meus encontros comigo mesmas, assim, ó, das formas mais loucas do mundo. No refeitório do shopping, 15 minutos durante os domingos, porque eu tinha a extensão de horário de almoço até acordando 5 horas da manhã. Coisas loucas acontecem quando a gente começa a se comprometer com o nosso processo. Mas assim, se comprometa. Tente. Não tente ser perfeita. Não, eu não consigo toda segunda ou toda terça. Tudo bem. Que você coloque, bom, eu vou achar 40 minutos uma vez por semana para fazer isso. Mas o que é importante? Que na semana anterior você determine a próxima. Não deixa para achar, porque vai acabar a semana e você vai esquecer, certo? Tenha esse compromisso com você mesma. Então chegamos no final dessa aula. Respire novamente, beba muita água, descanse, dê uma volta, conte o que você aprendeu para outras pessoas, anote os seus insights, tenha calma e paciência com o seu processo, certo? E eu te vejo na próxima aula.